Eu peço que você abra a sua Bíblia e nos acompanhe aí a leitura no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 41. Vamos ler do versículo 37 ao verso de número 43 e depois o 42 de 1 a 9, tá? Então, são essas duas leituras introdutórias para a gente entender aquilo que nós estaremos compartilhando com os irmãos. Gênesis capítulo 41, primeiro verso 37 a 43 e depois do 42 de 1 a 9. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerás todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Até esse verso de número 43. Agora, do capítulo 42, de 1 até o verso de número 9, a parte A do versículo 9, diz assim: sabedor Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-o deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda caso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia, e todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? E responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José do sonho que tivera a respeito deles. Amém? Somente até esse verso. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Essa palavra que é trazida ao nosso coração, trazida, ó Deus, aos nossos ouvidos. Pedimos agora que o Senhor confirme, Senhor Deus, para que ela venha ao nosso entendimento como revelação do Senhor. Não queremos apenas fixar os nossos olhos em uma história, em um relato histórico. Sabemos, ó Deus, que o Senhor permite conhecer tudo o que aconteceu na vida do Teu servo, para que assim, ó Deus, seja também ministrado e que assim, ó Deus, seja também obra de transformação no nosso coração. Nos dispomos, ó Deus, e nos permitimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor complete a Tua vontade, trazendo, ó Deus, todo o entendimento dessa palavra, que não seja a capacidade humana, mas, ó Deus, a vontade do Senhor, seja o Espírito do Senhor a falar conosco. É a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero sugerir um tema para a nossa meditação, para o nosso crescimento, conhecendo o campo de formação para servo do Senhor. Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração. Nós precisamos conhecer qual é o campo de formação. O Senhor, Ele tem espalhado pelas cidades
várias profissões. Mas em todas essas profissões, uma variedade delas, nós temos advogados, nós temos aí empresários, nós temos administradores, nós temos engenheiros, dentistas, médicos, enfim, uma grande quantidade de todas as profissões que servem para o auxílio e desenvolvimento de uma sociedade. Só que há algo em comum em meio a essa variedade. Nós temos uma só qualidade daqueles que representam o Senhor. Não são aqueles que são médicos, não são aqueles que são engenheiros, não são aqueles que... Talvez eles estejam repartidos entre as várias classes, né, sociais, seja de enfermeiros, seja na área de segurança, policiais. Mas, querido, quando são enxergados, quando o Senhor olha para a terra, Ele enxerga um só, que são os seus servos. E justamente são esses que Ele prepara. Nós olhamos para essa história de José e talvez poderíamos dizer assim, um tema diferente: conhecendo a trajetória de formação de um grande governador, de um grande político. Há muitas pessoas que usam, nesse tempo agora vão usar, até mesmo por conhecer a Bíblia, e até mesmo por tentar buscar algum tipo de vantagem, vão dizer: Deus me escolheu para ser governador como José. Quero ser o seu governador como José. Quero ser, né, o seu representante como foi Davi. Aí usa a figura desses homens bíblicos, que na verdade eu não vejo nenhum deles fazendo palanque, né? E Deus trabalhando, usou em áreas públicas, em cargos, em funções, porém, o Senhor os enxergava e os preparou para serem servos. Esse tem sido um grande problema na vida da igreja, porque tem se perdido essa identidade. E às vezes nós não queremos ser preparados para trilhar a trajetória de servos do Senhor. Queremos que o Senhor nos prepare para sermos brilhantes homens de negócio, de sucesso na nossa cidade. Mas nós temos que conhecer, segundo a palavra, como se formam os seus servos, porque na verdade são esses que o Senhor chama para si. Nós sabemos que ninguém chega, ou vai chegar numa posição de liderança, seja nas áreas familiar, que nós temos liderança também nessa área, profissional, ou até mesmo ministerial, sem que passe por um processo que o prepare para mantê-lo naquela posição. Ninguém vai passar, ninguém vai chegar em uma função, em um cargo, em uma posição de liderança, sem que ele seja primeiro preparado, passe por esse processo. Ninguém chega nesse posto de liderança como um passe de mágica. Até aqueles que dizem, dentro de palestras de ajuda, né, e de desenvolvimento profissional, que chegar no topo é fácil, o difícil é se manter. Acredito que você já deve ter ouvido isso por vários palestrantes, e é verdade. Aqueles que querem chegar num passe de mágica, isso acontece até naqueles que conseguem, da noite para o dia, alcançar grandes fortunas. Nós temos visto isso na vida de jovens que são brilhantes na área do esporte e de repente conseguem um contrato milionário. E aí quando olhamos no final da carreira, nós enxergamos ele mais pobre do que ele era antes dele ter assinado aquele contrato. Porque não sabe manter lá em cima. Muitos acabam a sua carreira de forma triste, quase que mendigando. Chegar ao topo pode ser fácil, mas o difícil é você manter. Por isso nós entendemos que é um processo que deve ser desenvolvido. Então ninguém chega como um passe de mágica. É passo a passo, degrau a degrau, que se alcança o topo. E isso é conhecido como processo. É uma linguagem profissional, uma linguagem da área comercial, mas isso também cabe a gente entender que é dessa forma que Deus trabalha. O homem, ele não chega, hoje ele amanhece sem nenhuma perspectiva de crescimento, de desenvolvimento profissional, de não saber o que ele vai fazer, o que ele faz da sua vida, não tendo nenhum lugar, e de repente ele acorda amanhã como um start. E aí ele torna um grande homem de negócio e tá, ele pode até acontecer isso, de ser colocado, mas será que ele permanece? Não passou pelo processo. É muito importante
esse processo. E eu quero agora voltar os teus olhos ao texto que nós lemos e dizer que se nós conhecêssemos a história de José, só a partir do capítulo 41 que nós lemos, esse capítulo 41, a partir do versículo 37 em diante, nós diríamos que ele foi um homem de muita sorte, um homem onde o sucesso caiu no seu colo, porque ele foi privilegiado por Faraó. Se a história de José se resumisse, ou talvez fosse apresentada a nós, só do capítulo 41 para frente, do versículo 37 para frente, onde nós vemos a nomeação, o reconhecimento, aquela conversa e aquela palavra de Faraó dizendo, você é o homem, como nós ouvimos muito no nosso tempo, talvez seria, parafraseando para os nossos dias, Faraó ia dizer para ele assim, você é o cara, você é o cara, você vai resolver, encontrei aquele que vai resolver meus problemas. Talvez se fosse somente do capítulo 41 para frente, eu ia dizer, que cara de sorte, rapaz, o sucesso caiu no colo, onde eu estava, por que eu não fui? Por que eu não estive lá? Onde eu estava, que eu fiquei dormindo. Algumas pessoas acham que o sucesso acontece assim, o crescimento, o desenvolvimento, mas na verdade, querido, o que acontece de passo a passo, degrau a degrau, chama-se processo, é um processo. O que nós lemos desse capítulo 41 não é obra da sorte, mas é resultado do preparo de Deus, a qual ele desenvolveu na vida do seu servo ao longo de aproximadamente, para você ter uma ideia, grave o que eu estou dizendo, o que aconteceu na vida dele, o capítulo 41 vai registrar o resultado de uma história que se desenvolveu ao longo de aproximadamente 15 anos. Sabia disso? Para nós que estamos lemos a Bíblia, as histórias, para nós é como se fosse, o virar de uma página fosse de um dia para o outro. De um momento para outro. Mas não, há um tempo que é registrado aqui também. É um relato, um acontecimento que se deu em 15 anos. Eu pergunto, você tem se colocado à disposição do Senhor te preparar em uma faculdade, para Ele te usar num tempo de 15 anos? Imagina, irmãos, que preparo. E não é um preparo de você chegar, talvez hoje nós temos as universidades, que elas são muito bem equipadas, nós temos lugar climatizado, cadeiras confortáveis, né, aula até mesmo à distância, que você pode, e laboratórios e tudo mais. Não. Os laboratórios do Senhor, o tempo do Senhor de preparo é diferente. É o que aconteceu. Capítulo 41 vai registrar isso. Foram 15 anos, mas de forma tranquila? Não, 15 anos em meio a lutas, perseguições e traições, dificuldades, mentiras e perseguições, mas também com muita dependência e comprometimento com Deus de Israel. Às vezes nós frisamos somente o lado ruim das coisas, né? Seria talvez aquele momento de falar, mas Deus também podia dar uma aliviada. E Ele deu. Porque essa história teve muitas lutas, tiveram muitas traições, sim, decepções. Quem nunca esteve decepcionado? Com certeza, um dos grandes momentos, ou talvez anos na vida de José, foi vencer a decepção com a sua família. E Deus estava preparando, José, você precisa vencer isso, porque é o que eu tenho para você lá na frente, não cabe você com toda essa bagagem ruim. E depois o tempo de traição, o tempo de mentira, de calúnia, me caluniaram, e agora eu estou aqui nessa masmorra. José, você precisa vencer isso, porque é o que eu tenho para você lá na frente, não cabe você com toda essa sujeira, você tem que vencer. E quem venceu? Foi Deus que venceu para ele? Não, amados. É Deus que vai vencer para você, Ele vai te dar força. Ele vai nos dar força, mas sabe quem vai vencer? Somos nós. Nós temos que colocar fora aquilo que não presta. É nós que temos que colocar fora. Queridos, mas não somente os momentos ruins, difíceis, mentiras, conspirações, mas também esses 15 anos, aproximadamente 15, ele sai de casa com 17, o evento que acontece, o início da sua narrativa se dá aos 17 anos, lá no capítulo 37, e é depois do 42,
44, você vai ver que ele se apresenta ao Egito com 30 anos. Você vai ver esse relato da Bíblia, aqui no livro de Gênesis. Deu aproximadamente 14, talvez, conforme não vamos olhar as estatísticas do Datafolha, para mais e para menos, senão nós temos enrolado, né? Mas é de forma exata, talvez 1 ano ou 2, isso entre 15, 14, 13 anos. Mas mesmo sendo 13, é muito tempo. É ou não é? Muito tempo de preparo. E é interessante que é um tempo de preparo de 13 anos de alguém que nunca faltou aula. Porque o preparo de Deus não se dá em outro lugar, dá na nossa casa. É alguém que não teve chuva, não teve morte de alguém, não teve paralisação de professores que pudessem greve, não. Foram 15 anos ou 13 anos de forma intensa e ininterrupta, dia após dia, Deus trabalhando, Deus preparando a vida daquele homem. Mas em meio a tudo isso, teve muita dependência e comprometimento com Deus de Israel. Por isso que ele chegou lá. Não é porque ele era o cara fortão, ele era o cara resistente. Não, ele era muito resiliente, sim. Mas o que fez com que ele fosse resiliente, com que ele fosse persistente, com que ele fosse dependente do Senhor, foi o comprometimento. A intensidade do nosso comprometimento com o Senhor nos leva além. Quando nós olhamos, ao invés de olhar para as lutas, olhamos para o amor do Senhor. Como o Senhor ministrou de manhã, através daquela música hoje, é o seu amor que nos faz ir mais e mais. Nós conseguimos. Agora, quando nós olhamos para as lutas, para as dificuldades, nós ficamos na primeira esquina. Primeira oportunidade de desembarque, opa, eu puxo a cordinha e falo, estou indo, fui. Mas José não, ele teve um comprometimento com o Senhor. A trajetória de José nos leva à compreensão que a maior preocupação do coração dele era alcançar a aprovação de Deus na sua vida. Pastor, mas onde está escrito isso? Eu quero ler com você, capítulo 39, verso 9. Diz assim, ele não é maior do que eu nessa casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Ele estava dizendo a mulher de Potifar. Mas olha só a resposta que ele dá no final. Não era por Potifar que ele não quis dormir com a sua mulher. Pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Havia no coração dele um desejo maior por aprovação de Deus. O problema da igreja hoje, daqueles que se chamam servo de Deus, eles querem a aprovação de Deus como sendo o testa de ferro. Vai preencher um currículo, crente, ele lambuza o nome de cristão na empresa. Porque ele quer um testa de ferro, ele quer um QI, quem indica. E ele não está nem aí para testemunho. Não foi isso que José fez. José, ele atraía primeiro, ele queria a aprovação de Deus. Nós precisamos querer buscar, desejar a aprovação de Deus para a nossa vida. José buscava isso. Aprendemos que a vida é a experiência, e a experiência de José, que há caminhos que o Senhor nos leva a percorrer, não porque Ele esqueceu de nós ou deixou de nos amar, mas Ele quer nos preparar para nos usar no projeto que Ele tem ali na frente. Quando Deus começa um tempo de preparo na nossa vida, é porque Ele tem algo para nos usar ali na frente. Mas pastor, por que você fala ali na frente? Porque para Deus um dia é como 1000 anos. Para nós é muito tempo. Deus, não chegou ainda. Estou eu aqui, eu já jejuei 30 dias e nada, nem sinal do Senhor. Deus, eu já orei o mês todo, o pastor falando para orar às 5 horas da manhã, e eu não vi nada na minha vida. Querido, continua. Deus quer primeiro desenvolver relacionamento contigo, para depois Ele começar a revelar o que precisa ser mudado na sua vida, para depois Ele apresentar o número de peças que precisa trocar na máquina aqui, na sua vida, no seu coração. E o processo é grande, irmãos. O negócio é que nós queremos que Deus age como aqueles lava-jato, sabe aqueles lava rápido? Você põe um carro ali, ninguém sai dali satisfeito. Ninguém. Você sai dali, você vai ver que o interior do carro está sujo, o retrovisor teve algum problema, alguma coisa riscou, não lavou do jeito que deveria, porque aqui dali é só uma enganação. Para tirar o grosso, e nem às vezes o grosso.
eu quero que Deus faça assim. Deus, eu vou ficar aqui, o Senhor vai passar, vai limpar, eu vou fechar o meu olho, vou fechar tudo aqui para não ir nem sabão no meu olho, para não arder. E aí eu quero sair limpo, hein? Deus não age assim. Deus fala, não, você está procurando o lugar errado. O que José passou e enfrentou, até ser colocado e reconhecido como administrador de toda a terra do Egito. Qual é esse processo? O que Deus faz? Olhamos a vida desse homem, como Deus trata, o que ele passou, que pode ser semelhante a nós, o Senhor quer nos ensinar. É isso que eu quero compartilhar com você, querido, nessa breve meditação, e entrar agora destacando 3 importantes pontos na vida desse homem. E eu quero começar no primeiro, já lendo com você, o capítulo de número 37, eu quero que você volte agora, no capítulo 37 comigo, nós vamos ver o início um pouco dessa história, lá no versículo de número 5, do versículo 5 até o versículo de número 9, que diz assim: teve José um sonho, e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse, rogo-vos eu, que esse sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, e ficou em pé, e os vossos feixes se rodearam, e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Queridos, o que nós entendemos desse processo de preparação do Senhor, e que nós aprendemos da vida de José, José sofreu rejeição e traição dos seus irmãos, sem entender o projeto de Deus para a sua casa. Às vezes nós queremos ser grandemente usados. Deus tem sim um projeto para a nossa casa, mas nós queremos que todo mundo aceite de mão beijada, que todo mundo aceite de forma clara, como se nós fôssemos realmente tudo aquilo, e Deus não queria somente preparar o coração de José, mas queria também preparar o coração dos seus irmãos. Mas antes de preparar o coração dos seus irmãos, ele precisa preparar o coração de José. Às vezes você quer que Deus te use, você sabe que a casa do seu pai, a sua casa precisa de salvação. Mas você entra como aquele que, em vez de respeitar, você quer que aquele que entra com o pé na porta, arrebentando tudo, sendo que na verdade nem você está ainda preparado. Quando tentamos interpretar o sonho de José apenas pelas lentes da carne, nós temos o entendimento de que ele seria um comandante dos seus irmãos, o comandante dos seus pais, e os seus pais e os seus irmãos seriam os seus serviçais. Talvez seja esse o entendimento, e eu quero dizer para você que realmente isso aconteceu. Nós entendemos que essa era uma das partes desse sonho, desse projeto do Senhor. Mas Deus não fala aqui com a intenção de exaltar um e diminuir o outro. O grande problema é que Deus fala uma verdade e eles tiveram a interpretação certa, mas da maneira errada o seu coração recebeu aquela informação. Eles se colocaram como diminuídos, eles não entenderam que Deus iria usar o teu irmão como base de sustento, e era necessário que alguém fosse erguido entre eles. Eles não entenderam isso. Eles entenderam, levaram muito pelo lado pessoal, porque já havia entre eles uma dificuldade de aceitar que Jacó amava José, amava mais Benjamim do que os outros filhos. Eu não quero entrar nesse mérito de problema familiar, vamos deixar essa DR para depois, né? Mas eles já tinham essa barreira, e por conta disso, o sonho que Deus deu, escolhe José, aquele que ele ia preparar, para que 15 anos lá na frente, isso fosse realidade. Eles não entenderam, acharam que agora ele quer colocar além do pai, dizer que Deus realmente está conspirando contra nós. Vamos dar um jeito nesse sonhadorzinho? Foi essa talvez a intenção, na verdade a declaração dos irmãos. Tudo bem, isso tem acontecido, mas o Senhor aqui estava dizendo que a posição que colocaria José seria não
porque iria humilhar os demais, mas seria uma preservação da casa de Israel. Capítulo 45, no verso de número 5, nós temos justamente a resposta do próprio José, 15 anos depois, maduro, trabalhado pelo Senhor, tratado pelo Senhor, e ele mesmo responde aos seus irmãos dizendo: agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ninguém entendia. Tem situações que nós não entendemos, e elas serão reveladas para nós, talvez há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos. O que nós precisamos é entender que Deus vai nos preparar para que a vontade dele se aconteça. A vontade dele, que nós entendemos, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Antes que tudo viesse a ser revelado aos ouvidos dos irmãos de José, Deus iniciou um processo de preparo na vida daquele que era o seu escolhido. O preparo começa justamente com uma forte rejeição por parte dos seus irmãos. E talvez você fale: mas Deus poderia usar outros meios. Sim, mas Ele escolheu usar esses meios. E Ele não deixou de ser Deus, e Ele não deixou de amar José. E quando Deus usa os meios que muitas vezes nós questionamos, que são meios duros, difíceis, nós achamos que Deus esquece de nós. Ainda mais quando se trata pelo caminho da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. Não estou dizendo que você tem que ser masoquista, você tem que aceitar o mal. Mas Deus começa um processo. Versículo 37, 5 fala: teve José um sonho, relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Ele começou a ser odiado. O inimigo não sabia a totalidade, todo o projeto do Senhor. O inimigo sabia, com certeza. Ele tentou buscar informações, ele tenta buscar informações dizendo: opa, vai acontecendo alguma coisa na vida desse moleque aí, nós temos que colocar alguma coisa de escolta na vida desse menino, porque esse sonho não é normal. O diabo não sabe o que Deus tem planejado para a sua vida, o diabo não sabe o que Deus tem planejado para a sua casa, mas ele vai tentar de tudo. Quando você compartilha um testemunho, mesmo sem saber a totalidade, ele vai tentar conspirar, levantar pessoas para que isso não aconteça, para que o seu coração fique aborrecido. Foi o que aconteceu com José. Mas mal ele sabia que ele estava trabalhando o Senhor justamente por esse caminho, não lhe dando por satisfeito aqueles que o odiaram. Tentaram não só rejeitar, mas conspiraram eliminá-lo de uma vez por toda, e assim fizeram, aonde acabaram vendendo José para o Egito. No capítulo 37, no verso 18 e no verso 26 até o verso 28, você vai encontrar quando eles tentaram matar, e aí Judá disse: não faça isso, não vamos matar o nosso irmão, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, mas vamos colocar aqui nessa cisterna. E assim, quando viram que estava passando os ismaelitas, eles falaram assim: vamos vender o nosso irmão, e assim nós vamos chegar na casa do nosso pai, vamos dizer que um animal matou, vamos arrancar a sua túnica. E assim fizeram, e venderam José para o Egito. Conspiraram e também desenvolveram o seu projeto de eliminação. Eliminaram assim aquele que para eles era o problema. Querido, eles estavam totalmente insatisfeitos. E o inimigo, ele anda insatisfeito. Nós entendemos que essa traição, com certeza, ela deve ter ferido e ter sangrado o coração de José. Mas naquela hora, é difícil de entender isso. Quando nós passamos por situações assim, no momento que estamos passando, e depois no processo à frente, mas quando ele foi vendido, aquela venda, aquela traição, a forma rude, a forma fria que os seus irmãos trataram, muitas vezes somos tratados assim, aquilo com certeza feriu, aquilo foi fundo, aquilo machucou, sangrou o coração de José, mas aquela hora, Deus estava mantendo uma rota, Deus estava abrindo uma rota que Ele tinha preparado para a preservação daqueles que o estavam vendendo. Mas como isso, pastor? O preparo do seu servo é saber que nós estamos no caminho do Senhor.
mesmo que seja com dor, mesmo que seja com lágrimas, se é o Senhor que está à frente, mesmo através de conspiração dos homens, Deus permite, quando Ele tem rotas para nós. A rota que Deus tinha para a preservação de Israel era o Egito. Alguém tinha que ir antes, porque daqui a 15 anos teria uma grande fome, teria uma grande seca, teria um grande problema, e eu iria preservar, eu vou preservar a minha nação, a minha descendência. Por isso Deus envia antes José. Mas José não foi enviado como um missionário, como um representante legal. Ele foi vendido, ele foi traído, porque nele estava o projeto do Senhor. Queridos, o preparo do Senhor muitas vezes vai passar por nós pelo caminho da rejeição. Mas se é preparo do Senhor, Deus não faz isso para te deixar na lona. É porque você é um instrumento. Você será usado para a preservação de vidas. Deus tinha um projeto na casa de José. E por isso o enviou antes ao Egito. Mesmo vendido, traído, esquecido e abandonado pelos seus irmãos. Segundo passo que nós entendemos, nós aprendemos na vida de José, nesse preparo do Senhor na nossa vida também, está no capítulo 39. Eu quero andar com você um pouco mais à frente agora, no capítulo 39, no verso número 6 até o verso número 9. Potifar, tudo que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, recusou e disse à mulher, ao seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe que há em sua casa, pois tudo o que tem-me dado ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade de pecar contra Deus? Queridos, um outro ponto importante que nós sabemos que os servos do Senhor, eles passam nesse campo de preparo como servo do Senhor, que José passou, é que José sofreu calúnias. Ele sofreu também difamações, não somente traições, mas calúnias e difamações, pelo seu posicionamento de fé. O seu posicionamento de fé incomoda. O seu posicionamento de fé é o alvo do inimigo. E ele quer eliminar isso. Ele não quer apenas acabar com a sua casa, ele quer primeiro acabar com a sua fé. Nós vemos pessoas hoje se rendendo, ou totalmente rendida ao príncipe desse mundo, porque ele foi roubado a fé. Elas até têm um sonho, lembrança, mas elas não conseguem mais acreditar e nem mesmo servir ao Senhor. O capítulo 39 começa na aparência com que de José ali no Egito, parecia que tudo estava fácil e tranquilo, mas era só aparência. Se você for olhar o versículo 2 desse capítulo de número 39, diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O texto fala que ele foi vendido pelos malequitas. Os ismaelitas chegaram. Os ismaelitas chegaram ali no Egito, venderam, e ele foi comprado por Potifar, o chefe do exército da guarda de Faraó. E ali foi colocado como mordomo. E ali Deus era com ele. O texto fala nesse capítulo 2 que ele era abençoado, o Senhor era com ele tornou homem próspero. Quando ele menos esperava, talvez ele falou bem assim: acho que eu vou conseguir juntar uma graninha, e nas minhas férias eu vou lá visitar o meu pai. Talvez fosse esse o desejo do coração de José. Eu vou lá reconciliar com meu irmão. Talvez ainda estava naquele momento que falava assim: não, eu não estou ainda no tempo de ir visitar meu pai. Quando ele achava que tudo estava certo, tudo estava bem, lá vem outra prova. E agora vem a mulher do seu senhor. Versículo número 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Olha a prova, irmãos. Olha a prova. Será que eu era mulher feia?
Será que era uma banguela desdentada, mal vestida? Com certeza não. E mesmo que fosse, a tentação da carne, meu irmão, não olha para a aparência. Essa é a verdade. Pode ter mais atrações que chama, né, aos olhos e aguça os olhos. A queda de braço que José travou com o inimigo, que usava aquela mulher, lhe custou fortes calúnias. E às vezes, por nos manter firme no posicionamento do Senhor, nós sofremos calúnias e difamações, a ponto a difamação desse homem o levou ao cárcere. A intenção do inimigo de eliminar era tanto, e era realmente algo completo, que ele, na verdade, ele já tinha tentado eliminar a vida de José através das mãos dos seus irmãos, não tinha conseguido. E agora, talvez, pelas mãos de um estranho, seria um pouco mais fácil. Por quê? José incomodava no reino espiritual. Ele tinha uma fé inabalável. Ah, querido, talvez para muitos isso seria o motivo dele falar, não dá. Ser traído pelos meus irmãos, fui trazido para cá, tentei servir o Senhor, lá atrás eu já servia, eu orava com meu pai, Deus permitiu que meus irmãos, ingratos, ruins, maldosos, tudo bem que não tiraram a minha vida, mas ainda trago aqui no meu peito as marcas, a ferida, a mágoa, e agora vem essa mulherzinha, e Deus permite, quer saber de uma coisa? Eu vou liberar geral. Ele teria talvez motivos humanos para dizer isso, não vale a pena, não quero mais, Deus esqueceu de mim, estou magoado com Deus. Mas querido, não era isso que nós vemos, não é isso. Mesmo ele indo na aparência do homem, e até mesmo nos relatos históricos, e aquilo que estava acontecendo de mal a pior, e ele, o inimigo não contentando em levá-lo como escravo, e agora não somente como escravo, mas agora como um prisioneiro, de alta periculosidade, não colocado numa cadeia qualquer, onde ele tinha talvez uma audiência de custódia, e ele teria a oportunidade de falar ao juiz, dizendo, olha, eu fui espancado, eu fui machucado, conspiraram contra a minha vida, aquele policial, aquele segurança. Não, querido, ele foi colocado numa masmorra. Se as cadeias do nosso país são lugares submundo, que ninguém deveria estar, pela condição ruim de se viver, do clima, imagina nessa época, onde não sentia praticamente nem sol, hoje ainda tem banho de sol, né? Geralmente eram construídos em pedras, em buracos, e ali ficava aquelas pessoas presas, naquelas cavernas, naqueles lugares úmidos, frios, sem iluminação. O nome era masmorra, era colocado ali para morrer, não é para ser tratado, ser recuperado, não, era para a morte. Ele foi colocado ali naquela condição, tamanha dureza, e esse é o campo, muitas vezes nós passamos, e eu quero dizer, exemplificar isso como um momento duro, difícil, que Deus nos leva nos lugares profundos, para a gente entender que lá nas alturas tem um Deus que nos ama, e Ele está nos preparando para usar, para a glória dEle. Aí a pergunta é, mas e aí José, o que ele fez? Ele recorreu ao advogado, ele tornou o mais perigoso do cárcere? Não, esse episódio, mais esse problema, o aproximou mais de Deus, que no verso 21, no capítulo 39, diz, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu graça, perante o carcereiro. Ele era o ajudante do carcereiro. Ele era o preso que ajudava a abrir as celas, abrir, cuidar, alimentar, dar atenção, perguntar o que precisava. Deus era com ele. E ele tinha que ficar lá, e Deus começou a ensinar José a cuidar de pessoas. Deus começou a ensinar José naquele campo a cuidar, a amar, a entender, a ouvir. Muitas vezes nós queremos ser bênção, mas não queremos aprender a ouvir as pessoas. Ah, queridos, nós entendemos que ainda nada era revelado a José do porquê ele precisava passar por aquele caminho. Mas Josué, ele continuava agradando a Deus.
Ele não tinha recebido nenhuma carta. Nenhum profeta tinha ido lá dizendo: ei, meu servo, eis que te digo, tu está passando por esse vale, porque Deus está te colocando na moinha, porque você vai ser colocado no Egito, lá em cima, no primeiro escalão, você vai ser abaixo. Não tinha nenhum profeta assim não. Ele não sabia o que estava acontecendo. Talvez ele tivesse algumas lembranças do sonho, quando ele estava na casa do seu pai. Talvez nesse tempo tivesse passado aí, já uns 5 a 7 anos. José talvez estivesse na metade do processo de Deus. E era um homem que sofreu calúnias, sofreu difamações. Sabe por quê? Porque ele teve um posicionamento de fé. Às vezes nós queremos que todo mundo nos aceite. Jesus já nos revela dizendo: o mundo vai te odiar, porque primeiro me odiaram. Mas o terceiro e último, querido, que nos mostra, capítulo 40, agora a partir do verso 1, nós vamos ver o terceiro passo que ele passou, que ele enfrentou, nesse tempo de preparo. Passadas certas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou o faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-lo a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estivesse na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro, e o rei do Egito, que se achava encarcerado, do rei do Egito que se encontrava encarcerado. E vindo José pela manhã, viu, e eis que eles estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, o que eles estavam no cárcere, na casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o teu semblante? Responderam: tivemos um sonho, e não há que possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Terceiro e último que Deus nos ensina, mesmo numa posição difícil. Eu não sei se você está passando na melhor fase da sua vida. Eu não sei a que nível você está, a que tempo, a que distância você está no tratamento, nesse processo de Deus, que Deus sempre está tratando o nosso coração. Mas José estava como que na metade para o final, mas ele não sabia em que distância, que porção ele estava. Mas nós entendemos aqui que José permitiu ser usado como bênção, ainda sem esperança. Às vezes nós queremos que Deus resolva os nossos problemas, e nós dissemos: quando Deus resolver os meus problemas, eu vou ajudar os outros. Nós aprendemos com José que ele buscou ajudar aqueles que estavam angustiados. Nós aprendemos com Jó que ele orou pelos seus amigos quando ele ainda estava coberto de enfermidade, pobre e sem perspectiva e sem esperança de restituição. E tantos outros o Senhor usa e nos apresenta como referência. O caminho, o campo de formação do servo do Senhor passa por esse estágio, de nós permitirmos sermos usados como bênção, ainda que sem esperança, mas ser bênção na vida do outro. Acredito que já tinha passado alguns anos, José estava naquela masmorra, nenhum benefício se movia a seu respeito. Ninguém falava acerca da sua situação, ninguém mencionava. José era mencionado como ele foi mencionado pelo carcereiro, dizendo: ajuda lá o chefe, porque aqueles desceram a masmorra como chefe de Faraó, talvez como uma aplicação de disciplina. Não sabia o carcereiro que eles eram realmente homens maldosos, eles tinham que ser tratados como alguém especial. Por isso o carcereiro colocou eles para ser servido, José servindo, atendendo às suas necessidades. E lá estava José. O texto revela essa característica na vida de José. Deus já tinha preparado. Deus veio trabalhando no coração de José. Ele tinha essa característica, ele se importava com as pessoas, mesmo não recebendo a mesma atenção. Contudo, isso não impedia que ele se envolvesse e atendesse nas suas necessidades. O versículo de número 6 fala: vindo José pela manhã, viu que eles estavam
com o semblante caído. José começou a cuidar a vida daqueles homens presos, cuidar com qualidade. Mesmo ele estando preso, ele poderia conspirar dizendo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rebelião aqui. Eu aprendi com uma turma aí que a gente começa a queimar colchão, começa a bater na grade, a gente começa de repente a pedir comida, quando vier o segurança, a gente amarra, a gente faz aqui um refém, e de repente nós estamos lá, e aí é nós na vez. José começa a atender aqueles homens, como se ele estivesse no palácio do rei, dando o melhor. E onde José estava? Esquecido na masmorra. Às vezes você quer ser bênção, né, irmãos? E você não está na mesma condição que José, no mesmo lugar, graças a Deus. Mas você deixa de ser bênção como José foi, mesmo naquela condição. Deixamos de ser bênção. O texto nos revela uma característica dele, ele se importava com pessoas. José tinha um sonho que era difícil de entender para ele. Ele não conseguia entender o seu sonho, mas ele procurou ajudar o seu próximo naquilo que eles tinham em perturbação do seu coração. Com certeza, quando eles falaram de sonho, o coração de José conectou no sonho que ele teve lá atrás, quando ele estava com seu pai. Mas ninguém falava nisso. Por conta desse sonho, ele estava ali. E agora ele se depara com a necessidade do outro. Ele sabia, José sabia o que é ser desprezado, quando ele tinha uma palavra que ele precisava de ajuda. Por isso ele estende a mão e fala, vamos buscar o Senhor. De repente, você não recebeu ainda, querido, a cura. E chega alguém com o mesmo problema que você, com a mesma necessidade, e não sabe que você tem esse problema. E de repente você tem um problema no estômago, você tem um problema na sua perna, algum problema na sua coluna, e alguém chega e fala assim, eu preciso que alguém ore por mim. E é justamente aquilo que você precisava que alguém orasse. Mas Deus traz aquele outro para você orar, pelo problema que também é seu. E aí você fala, vamos buscar junto alguém? Não, querido, Deus mandou para você. O que nós temos que fazer? Orar por eles. Foi isso que José fez. Vamos buscar no Senhor. Atitude de cuidado e entrega de José sobre a causa do padeiro e do copeiro iniciou um processo de abertura de portas na sua vida. Às vezes quando nós rejeitamos, dizemos, passa para frente, nós estamos dizendo, porta continue fechada. De repente você quer que alguém ore pela sua família, e ninguém ainda se apresentou, mas apresenta alguém na sua frente e fala, ora pela minha família, e você fala, eu preciso que alguém ore pela minha, e você começa a questionar Deus. José poderia ter questionado Deus, mas não, ele começou, e a partir daí, Deus começa o processo de abrir as portas. Capítulo 40, versículo 14, porém, lembra-te de mim, quando tu correr bem, quando tudo estiver bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa. Depois que tudo aconteceu, depois que o Senhor restituiu o copeiro, aconteceu conforme a interpretação que Deus deu a ele, porque ele orou e buscou no Senhor, ele disse ao copeiro, lembra-te de mim, mas ele não lembrou naquele momento, mas ele não sabia, as portas estavam se abrindo. É Deus que abre as portas para nós, amados, e tem um tempo do Senhor, e no tempo do Senhor, do modo do Senhor, pela forma que tudo começou na vida de José, Deus o levou à presença de Faraó, também através de um sonho. O problema era dele, o mal era com ele, ele é desprezado pela família por conta de um sonho. Lá no cárcere ele é levado, porque ele tinha um sonho de agradar o Senhor. Chega lá, ele encontra homens que tinham sonhado, e Deus restitui um e interpreta, e agora Faraó, falou, Deus deve estar de brincadeira comigo. Mas querido, Deus vai usar os caminhos que Ele começou a trilhar na sua vida. Precisamos permitir ser usados como bênção, ainda que sem esperança de justiça. Precisamos permitir ser usados pelo Senhor.
capítulo 41, verso número 1 diz assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. 2 anos que ele tinha interpretado o sonho do copeiro. Agora Deus faz Faraó sonhar. Nenhum dos seus magos, dos seus cientistas, dos seus encantadores conseguiram ter entendimento. O copeiro lembra, tem um hebreu, um jovem hebreu, lá no cárcere, que no tempo das minhas lutas, dificuldades, eu e o padeiro tivemos um sonho, e ele relata a Faraó e disse: tudo o que ele falou, assim aconteceu. E aí, queridos, através de Faraó, Deus manda trazer José, a presença de Faraó. E é José trazido, e José interpreta aquele sonho. Nós entendemos nessa experiência que o Senhor, Ele é poderoso para usar os caminhos que Ele tem como necessário para o nosso crescimento. Tudo isso percorreu em torno de 14, 15 ou talvez um pouco mais. E Deus leva José agora ao lugar mais alto. Versículo 41 do capítulo 41 diz: disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. É Ele que restitui. Às vezes nós queremos que Deus primeiro nos prove. Tem gente que é ensinada a provar. E tem gente querendo dar de dedo em Deus, falar: Deus, você não disse para mim. E eu pergunto: quando que Deus disse? E por isso que nunca recebe. Não tem tempo para servir, não tem tempo para ajudar, não tem tempo para amparar, não tem tempo para orar por ninguém. Nós precisamos aguardar nele. José aguardou nele. Por isso eu quero dizer, querido, finalizar com você, para não te cansar mais. Deus tem um campo de formação para os seus servos. Deus não está aqui interessado em formar advogados crentes, engenheiros crentes, juízes crentes, dentistas crentes, enfermeiros e médicos crentes, militares crentes. Tudo isso é importante. Deus está interessado em formar servos que ocuparão espaços certos na sociedade. E o que vai falar mais alto não são os seus cargos, nem suas posições, mas é a sua comunhão com o Senhor. Deus tem um caminho, Deus tem um campo de formação desses homens. Basta permitir que Ele realmente nos trate. A igreja precisa passar por esse tratamento, ou talvez entender o tratamento do Senhor. Eu não quero que você sofra. Longe de mim dizer que você precisa sofrer. Nós precisamos entender. É lógico que todo aprendizado ele requer esforço, dedicação, suor, entrega. Mas o problema é que a igreja desse tempo, do século 21, tem sido uma igreja fraca, uma igreja limitada, uma igreja que tem um Deus grande, mas ela pensa pequeno, porque ela não tem tempo para se relacionar com esse Deus. É uma igreja que ela quer ser coberta de ouro, e por isso ela é representada pelas 7 igrejas da Ásia como a igreja de Laodiceia. E o Espírito diz: não sabes que é pobre, miserável, cego e nu? Que Deus venha nos preparar, que o Senhor esteja preparando e você venha entender esse preparo dele na sua vida. Permita, saiba que os sonhos dele são bem maiores do que os nossos, e ele vai fazer com que se complete, com que se cumpra. Basta querer. José começou como um sonhador, como um lunático diante dos seus irmãos. Portanto, ele perseverou no Senhor. Ele confiou no Senhor, se abrigou no Senhor e foi reconhecido pelo Senhor através de Faraó.
Deus usou um ímpio para que os irmãos entendessem, falar, realmente, o que ele sonhou lá atrás era de Deus. Mas Deus tem a forma de te colocar no lugar estratégico dele e para a glória dele. Querido, a experiência de José nos ensina que o nível ao qual desejamos alcançar definirá a intensidade do nosso preparo. E o avanço nesse preparo nos habilitará no Senhor. Aonde você quer chegar? O grande problema é que a igreja desse tempo tem sido como aquela história do personagem chamado João Preguiçoso. Minha mãe contou isso há muito tempo, eu lembro quando criança. Diz essa história que havia na cidade um homem chamado João Preguiçoso. Ele era muito preguiçoso, ele não levantava para nada. Tudo tinha que trazer para ele ali na rede. E ele comia, ele fazia as necessidades, ele foi ensinado e assim ele começou a tomar peso e começou a sofrer com circulação, a ponto que ainda novo, num determinado dia, observaram que ele não abriu os olhos. E esperaram um tempo, esperaram outro, e nada daquele homem apresentar algum tipo de movimento, e concluíram, morreu o João Preguiçoso. Morreu. De não fazer nada, morreu. Vamos sepultar. E assim, já estava na rede, um pegou de um lado, para o outro, e começou a levar o João para o cemitério. Eu estou falando João só com um nome fictício. Perdoe-me os João. Não tenho nada contra João, tá? Sempre pega esses nomes mais comuns assim, né? Conhecidos, mais antigos. João, José. Hoje o José escapou, né? E assim pegaram o João de um lado e do outro e começaram a levar. E quando estava na metade do caminho, viram que a rede mexeu. Então ele mexeu, ele acordou. E foram ver, realmente ele estava respirando. Ficaram felizes, pararam. Aquele cortejo, né? Vamos voltar com ele. João, você está vivo. Que bom. Chegar em casa, vamos dar uma banana para você ficar forte. Você vai ficar novinho, uma banana nanico, uma banana maçã. Você vai comer, fortalece os seus membros, vai acabar com todo problema de potássio, de cãibra. E você vai ficar novinho em folha. O João ouviu e falou assim, banana? É, a banana. Ele fala, com casca ou sem casca? Falou, com casca, João. Ele falou, então pode seguir o enterro. Escolheu morrer. A igreja hoje tem sido assim. Você vai vencer, irmão. Deus é contigo. Deus vai mudar a história da sua vida. Mas você precisa orar. Você precisa levantar às 5 horas da manhã. Precisa fazer isso? Não, vou entregar meus filhos para o diabo. Não dá, não. Escola bíblica, não. Eu tenho outras coisas. Mas você precisa se fortalecer na palavra. Não dá para bater, colocar tipo aquele alimento que coloca nos hospitais e põe, eu não preciso nem engolir, já põe direto na veia. Não, querido. Você tem que se esforçar. Aonde você quer chegar? Aonde você deseja chegar? O nível a qual você deseja alcançar vai definir a intensidade do seu preparo. Ninguém chega a uma determinada altura sem esforço. O que você espera dos seus filhos, da sua casa? Quantos filhos você tem? Essa semana assisti um filme chamado Jardim da Fé. Esse filme fala sobre a importância da oração. E ali é interessante, um filme para criança, resumindo toda a história. Aquele missionário que tinha passado por frustrações, reaprende a plantar o Jardim da Fé junto com a criança e junto com a comunidade totalmente desacreditada. E sabe o que ele faz? Ele escreve os pedidos, as dificuldades no papel. E ele pega a semente, prepara os vasos, e ele planta aquela semente juntamente com aqueles pedidos naquele vaso. E todos os dias, como um exercício do agricultor, pela manhã e à tarde, ele vai lá
e ele rega a semente com água e aqueles pedidos em oração. E para surpresa dele, a planta é o sinal de que Deus está agindo. E literalmente Deus age naquela comunidade e muda a história de pessoas totalmente frustradas. Você quer que Deus mude a história? Nós precisamos partir e plantar o nosso jardim da fé e regar. O caminho de José que ele trilhou não levou ao posto de governador sendo o mais alto da sua vida, mas na verdade o posto alcançado por ele foi como uma referência do Senhor no mundo. O problema é que nós olhamos para as posições limitadas e temporais desse mundo. José chegou a ser governador, eu vou fazer o que ele... Governador não é nada, não tem nada contra o governador. Por que nós estamos falando de José hoje? Não estamos falando sobre política, mas ele é referência para nós, porque está registrado aqui, não como referência política. E ele foi um grande governador e administrador. Ele enriqueceu o Egito, mas ele tornou referência pelo mundo. Anos e anos se passaram e ele é referência para nós. Ele não é o nosso contemporâneo, ele é uma referência. Isso Deus quer para você. Eu convido você a baixar a sua cabeça, colocar diante do Senhor a sua vida. Querido, talvez você estivesse achando que aquela conspiração e aquela traição foi o ponto final para a sua vida, né? Talvez se nós fosse escrito na nossa vida a história que foi escrita na vida de José, nós teríamos por ponto final aquela venda, aquela traição. Ou talvez suportaríamos aquilo e chegaríamos ao segundo passo, que é ida para o cárcere. Ou nós suportaríamos também a ponto de orar por alguém que tivesse o mesmo problema, necessidade, e saber que Deus, mesmo servindo Ele tanto tempo, Ele tinha esquecido, como tivesse tirado os olhos. Qual seria a nossa resposta? Qual tem sido a sua resposta? Mas nessa noite o Senhor quer que você saia daqui com uma proposta no seu coração, dizendo: eu entendo, Senhor, que é a Tua fidelidade sobre a minha vida, que tem me levado, tem conservado, tem me conduzido mais e mais. Entenda que você está num processo de preparo, você está num campo de formação. Querido, talvez você ainda vê muitos defeitos, porque toda obra inacabada ela ainda está no processo de construção, de formação. O acabamento vem depois, onde se traz toda a beleza. Deus ainda está trabalhando, e talvez você ache que Deus deveria estar no final, mas Ele ainda está no alicerce. Ele quer tratar, Ele quer fazer. Deus preparou, Deus precisou de 15 anos para preparar José. E eu fico pensando, eu estava imaginando, Senhor, se José demorou 15 anos, imagina eu, todos os dias da minha vida, para viver isso. Essa experiência seria um pouco, mas Deus tem um processo para cada um, porque Ele tem uma obra para cada um, para os teus servos. Que você saia daqui entendendo que Deus não está brincando com você. Deus não te esqueceu, não te colocou de escanteio na sua oficina como uma ferramenta, como uma obra inacabada sem valor. Você não está lá tomando poeira, esquecido, empilhado no meio de um monte de ferro velho. Não! Todos os dias Deus olha para você. O grande problema é que quando Deus olha para nós, olha na nossa vida, querendo continuar o processo, nós falamos: não, Deus, não estou afim. E Ele respeita isso, não que Ele aceite. Eu acredito que todo esse tempo na vida de José também se deu porque Deus respeitou o tempo e o momento, como Ele também tem respeitado, mas Ele quer completar. A palavra diz que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Amém. Pai querido, aqui estão os teus servos. Nós estamos, ó Deus, sentados aqui, Senhor, nesse lugar
climatizado, agradável. Muito obrigado, Senhor. Mas nós entendemos que também esse lugar faz parte, ó Deus, da tua oficina. Nós estamos, ó Deus, na tua bigorna. Estamos, ó Deus, no tratamento do Senhor. Quando a tua palavra era ministrada aqui, Senhor, corações lembravam e era trazido, ó Deus, da memória todo esse processo, seja na casa, no serviço, na família. E ao entendimento, Senhor Deus, em cada um, de que realmente, como o Senhor fez com José, o Senhor está fazendo conosco. O Senhor está nos preparando como servos, porque nós somos teus servos, escolhidos pelo Senhor. Nós não queremos retroceder, porque a tua palavra diz que o Senhor, ó Deus, a tua alma não se agrada naqueles que retrocedem, e nós não somos dos que retrocedem. Conserve os meus irmãos, Senhor, firmes no Senhor, firmes em ti. Seja qual for o estágio, o tempo que eles estão passando, Senhor, nessa hora eu intercedo por eles, para que se cumpra todo o projeto que o Senhor preparou e separou, Deus, e desenhou para eles. Que nada seja furtado, que eles não sejam obra inacabada, ó Deus, como, ó Pai, algo abandonado, ó Deus, como um prédio esquecido, mas, ó Deus, que se conclua na vida deles tudo que o Senhor tem, tudo que o Senhor separou, tudo que o Senhor sonhou. Assim como o Deus José teve aquele sonho, é porque o Senhor já tinha sonhado e escolhido. Era sonho não dele, mas era sonho do Senhor. Assim na vida dos meus irmãos, são sonhos deles, ó Deus, não são nossos, mas são teus sonhos. Os nossos filhos, a nossa casa, ó Deus, a restauração do relacionamento é sonho do Senhor. Aleluia, ó Deus. Esteja nos guardando e nos conduzindo. Que essa semana continue esse processo da nossa vida, para a glória do teu nome. É a oração que eu faço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.